Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Vocês estão entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. Como vai você? Olá, Cris. Olá, Kátia Gaia, é uma honra enorme estar com você. Honra também. Toda quarta, terça-feira, né? Terça-feira. E quarta também, né? E às quartas, estamos aqui ao vivo e com um assunto muito interessante, porque o ano novo astrológico acontece em março, né, Cris? É verdade, Kátia. O que vai acontecer nesse ano? Mas para isso nós temos uma sumidade aqui. Ela já veio aqui no nosso programa e ela sempre acerta muito o que ela fala, né, Kátia? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, são as pesquisas, os estudos que ela tem, na verdade, que traz para a gente à tona essas verdades que ela coloca. Então, hoje, Virgínia Gaia. Seja bem-vinda, Virgínia, é um honra enorme estar contigo. Que honra, mais uma vez, muito obrigada pelo Gratidão convite. você pela presença, viu? Grande Gratidão é honra nossa. Virgínia, eu tenho uma pergunta, né? O que significa esse ano astrológico e o que ele nos traz? Muita coisa. Opa! 2020 é o ano, é tudo acontecendo em 2020. O que acontece, gente, entre mil coisas? Primeiro, né, pela astrologia caldaica, grande ciclo de Saturno, a gente está num grande ciclo saturnino, então ainda é um período de restrições, digamos assim, já que Saturno fala de limite, de regra, de restrição, mas o ano de 2020 é regido pelo Sol. É uma coisa assim, engraçado, o Sol regente da saúde, regente da individualidade e da criatividade, né? Então, a gente começa essa regência da astrologia caldaica. Quando a gente está falando na astrologia ocidental, a gente tem o que a gente chama de grande mutação em 2020. Essa data, assim, né, para não achar que a gente está falando só porque as coisas estão acontecendo muito intensamente agora, essa data já estava sendo vista e prevista, né, março de 2020, março, abril de 2020, como meses e um período muito chave para a história da humanidade. Por quê? A grande mutação, ela fala sobre um grande encontro de planetas que a gente tem agora no céu em Capricórnio, a saber, Marte, Plutão, que está lá desde 2008, tá? Plutão entrou em Capricórnio em 2008, quando justamente a gente teve a grande crise do subprime. Quem lembra? Sim. Uma palavrinha agora que as pessoas voltaram a entender esses dias, o que se chama de circuit breaker, né? Que é quando as bolsas, quando manda parar de negociar na bolsa porque está quebrando a bolsa. Isso aconteceu em 2008, quando Plutão entrou em Capricórnio, quando a gente teve a crise do subprime. Aí a gente também tem Saturno em Capricórnio, que está exatamente esse mês, ele muda de signo, ele entra em Aquário no dia 22, mas ele não é a entrada definitiva dele em Aquário, ele fica em Aquário ainda. Ele fica até maio de movimento direto, depois ele fica retrógrado em Aquário, ele volta para Capricórnio em julho, agosto, né? Ele volta em julho, então julho, agosto a gente vai ter aí um fechamento do que a gente está vivendo agora, porque foi em março que o planeta Marte entrou lá, pegou Saturno, Plutão e também Júpiter, que também passa ali, Júpiter fica mais ou menos 13 meses em cada signo e está em Capricórnio, né? Júpiter, que é o grande expansor da astrologia, que também só vai entrar lá em Aquário em 2021. Então esse encontrozão que a gente está tendo nesse momento, Marte, Plutão, Saturno e Júpiter em Capricórnio, eles fazem uma grande quebra. Eles promovem uma grande quebra, envolvendo todos os assuntos capricornianos. Gestão, políticas públicas, governos, relações de poder, meio ambiente, é um assunto também muito capricorniano. Fala muito de o que? Planejamento. O que a gente está vivendo agora nesse mês? Verdade. A gente está conseguindo se planejar, gente? Mas, né? Que planejar nada, né? Tá todo mundo recluso, né? E por que grande mutação? Esses dois planetas, Júpiter e Saturno, os ciclos deles, eles têm um ciclo que se repete. A cada 200 anos, eles ficam se encontrando, porque eles têm velocidades diferentes. Então, os encontros deles sempre acontecem em signos do mesmo elemento. Esse ano é o último ano do encontro de Júpiter e Saturno em Capricórnio. 2021, ele se encontra em Aquário. Então, é o último encontro de Júpiter e Saturno em signos de terra, depois de 200 anos. O que a gente viu nesse período? Assuntos de terra. A matéria, dinheiro, revolução industrial. Se a gente for pensar, tudo que a gente
a maneira como a nossa economia funciona, ela está muito o quê? Baseada na produção de bens, de produtos, Verdade. né? Nos últimos 200 anos. Agora, com essa virada, e a partir de 2021, Júpiter e Saturno se encontram em Aquário e abrem um ciclo de 200 anos de encontros em signos de ar. Esse encontro em signos de ar vai falar do quê? Comunicação, troca, compartilhamento, que legal, hein? tecnologia, Bacana. Conhecimento. Pensando que Aquário é um signo que fala de tecnologia, então é uma nova forma de produzir conhecimento, riqueza, a troca e o compartilhamento de conhecimento. Então tudo isso a gente está vivendo, essa grande virada a gente está vivendo. E sabe o que é legal? Essa troca também, pensa que a gente tem 4 elementos. Sim. Essa ordem de troca, saindo da Terra, dos encontros em terra, indo para os encontros em ar, ela aconteceu exatamente igual há mais ou menos uns 800 anos atrás. Quando a gente volta ali 800 anos, o que a gente está vendo? O fim da Idade Média é a transição para o Renascimento, que a gente teve um elemento chamado peste negra, que matou muita gente. Verdade. A peste negra, o que ela fez? Ela proporcionou um ambiente para o fim do feudalismo, o início, digamos, de um ciclo novo de produção, a ascensão da burguesia e um grande questionamento de valores justamente por conta desse momento em que as pessoas viram a morte chegar perto. E aí a gente chega no que está acontecendo exatamente nesse mês. Hoje, então, fala de política, coronavírus, né? Porque é o que nós estamos sabendo, né, Kátia? Importante. Traz isso para o nosso internauta. Hoje, o que acontece astrologicamente e o que vai acontecer? Vamos pensar, então a gente está tendo, de novo, uma doença, né, um problema de saúde pública que desafia todos os governos. A gente está tendo, de novo a gente está vendo aquilo que Plutão trouxe lá em 2008 com o Circuit Breaker, que vamos fechar a Bolsa, né, a gente está vivendo agora, né, não foram as únicas ocasiões que você teve esse tipo de quebra, você teve 29 e outras crises, mas o padrão é muito parecido, né? E aí a gente está tendo, vamos pensar que a economia desde 2008 também não vem desenvolvendo, o nosso sistema econômico desde 2008, Plutão em Capricórnio, meio que veio abalar um pouco os nossos desafios. Acho que muito do que a gente está vendo politicamente, polarização, disputa de poder, muito conflito social, ascensão de regimes totalitários, gente autoritária, populismo, muito disso vem desde 2008. Verdade. E aí culmina num momento que a economia já não ia muito bem, vamos voltar na história ali, o que é aquele padrão de 800 anos atrás, a gente tem uma doença hoje, que está todo mundo tendo que lidar com ela, e que parou a Bolsa, ninguém sabe o que vai acontecer economicamente, sabe-se que economicamente a gente vai ter consequências muito sérias, a gente não sabe do tamanho da encrenca, mas sabe que ela vai ser grande. E essa incerteza toda em relação à vida, porque vamos buscando aí alternativas de tratamento, vacina, pesquisa, mas o fato é que até que isso chegue, a gente não sabe muito bem o que a gente pode fazer se prevenir. Sim. E a gente tem toda a economia se mexendo. O que vai acontecer? É um ano de quebra? Sim. Acredito que a gente abre aqui um novo ciclo de planejamento econômico e financeiro que vai exigir de todos os líderes de países aí uma maneira de repensar a gestão do país. A gestão não só da saúde, mas das finanças, como que a gente vai fazer questão de impostos. Vamos pensar que o sistema de saúde está sobrecarregado agora por conta da epidemia, mas a gente vai precisar de mais recursos de saúde de qualquer forma, e isso exige gestão, exige dinheiro, exige investimento. E como que está o céu neste momento em relação à expectativa dessa doença? Você chegou a dar uma olhadinha? Sim, olhando para frente, o que a gente tem? Acredito que o encontro de Júpiter e Saturno em Aquário, isso acontece em janeiro de 2021, ali a gente vai conseguir olhar para o futuro com um planejamento mais, vai dar para fazer planos de forma mais clara. Acredito que até em termos de uma vacina ou um tratamento efetivo, a gente só vai realmente ver isso ano que vem.
casa aí um pouco com a expectativa dos próprios cientistas, que já falaram que em menos de um ano e pouco, a gente não consegue muito saber, né, ter uma certeza sobre alguma coisa. A gente tem, mas antes disso a gente tem Saturno, ele entra em Aquário agora no dia 22, fica até 22 de março, fica em Aquário até maio. Quando ele retorna para Capricórnio em julho, em movimento retrógrado, acho que aí a gente consegue pelo menos começar a colocar um pouco a casa em ordem, pelo menos economicamente. Julho. Julho. E os políticos? A gente vai ter... Porque muitos astrólogos previram quedas aí de ministros do STF, não ocorreu até agora. Isso vai acontecer ainda ou não? Falando de Brasil, quando a gente fala do mapa do Brasil, eu vejo que vai ser um grande ano de debate e de conflito entre executivo e legislativo. Né? Saturno está passando exatamente pela casa 11 do mapa natal brasileiro. É a área do mapa em que fala de legislativo. Acho que a gente continua fazendo uma mudança muito grande em todos os cargos legislativos. Uma hora de renovar, né? Levar muito mais atenção para todos os cargos que envolvam, né? Quem está realmente no parlamento, quem está em posições como vereadores. A gente tem que olhar para quem é legislativo. Né? Temos que olhar ali também para o Congresso com bastante atenção. E muitos dos conflitos, porque Saturno ele tem um ar autoritário, então acredito que o diálogo de executivo e legislativo possa ficar um pouco mais complicadinho. Por outro lado, a gente também tem no mapa progredido do Brasil Marte progredido ativando Plutão na casa 2. Então, na nossa economia é um momento também de grandes e profundas mudanças. E de um momento difícil também economicamente para o Brasil. Isso não é uma coisa que fica exatamente esse ano, tá? Ou esse ano pico, mas é um momento de reconstruir muita coisa, que é um processo gradual, mas também é uma mudança profunda. Podemos pensar que o Sol ele está evidenciando aquilo para aclarar as coisas? Sim. Né? Para que tudo tenha realmente um valor, um lastro. Sim, o Sol também ele é o brilho pessoal, a criatividade, e claro, ele fala de cuidado com saúde. Nessa coisa do clarear, eu acho que primeiro, ele é criatividade, então eu acredito que em meio à crise, soluções criativas assim, todo mundo precisa ser criativo nessa hora. Então acho que traz muito disso, de uma nova economia, né, de uma maneira, em meio à crise, da gente pensar em soluções criativas. Então, para as pessoas que estão mais em casa, o que a gente vai oferecer para quem está mais em casa? Que tipo de produto e serviço que a gente consegue trabalhar remotamente? Tudo isso é assunto do Sol. Né? Então, e clarear também no sentido politicamente, até de que a gente vai querer olhar para líderes que sejam mais transparentes, que sejam mais francos, que falem mais abertamente. Né? Você vê nesse ano, no mapa astrológico do país, queda de governos? Porque a gente ouve pessoas dizendo que vão pedir o impeachment do presidente, que alguns ministros vão cair. O que você vê no seu mapa astrológico? Olha, eu acredito num desgaste de longo prazo. Não acho que é nenhuma queda abrupta assim, não. Eu acho que é um desgaste. O que pode acontecer é, se houver realmente uma dificuldade muito grande de diálogo de legislativo e executivo, alguma coisa que parta do legislativo no sentido de limitar o poder do executivo de alguma maneira. Tá? Isso pode acontecer. E o executivo, se não for tiver uma habilidade de conversar com o legislativo, pode aí atrasar ainda mais a condução do país. Porque o país não anda, né? Não anda. É o que está acontecendo. Ele não Falta anda. de diálogo, né? Que é o que a gente estava aí. Total. Mas algumas tentativas de ações mais autoritárias em relação ao legislativo, por conta de Saturno passando por lá, mas não sei se vem alguma mudança assim radical, brusca, não. Né? E o Sol favorecendo a saúde, nós podemos pensar que isto pode não ser tão agravante aqui no Brasil a doença ou em outros países, como foi lá na Ásia, como está sendo na Europa? Olha, na verdade, o que a gente vai ver, né, é uma grande mudança de mentalidade. Essa grande mutação e o encontro de Júpiter e Saturno a partir de 2021 em Aquário traz um grande salto tecnológico. É uma revolução tecnológica, é uma revolução científica.
Vamos voltar ali no padrão que a gente teve lá na Idade Média. De fato, a gente teve as questões de higiene, né? Sim. Vamos pensar que naquela época você tinha todo um problema com as pulgas. A gente sabe hoje que a peste... muito cedo lá, né? Isso, a gente sabe que a peste foi causada pelo contato muito próximo das pulgas que pulavam dos roedores para os humanos. Sim. Né? Vamos pensar que uma coisa que a gente tem que pensar, e acho que isso é um assunto também ambiental, também uma discussão de meio ambiente. Vamos pensar que talvez a gente não possa ter, por exemplo, mercados que façam, né, como o mercado que a gente teve ali em Wuhan, na China, Sim. que façam essa comercialização de animais silvestres, de animais selvagens, de uma maneira assim, tão sem nenhum controle. Sem nenhum controle e sem nenhum tipo de ação sanitária mais rigorosa. Entendi. Então, acho que esse ponto... Né, a gente vai ter a nossa relação com os animais silvestres, com a natureza, como a gente estabelece esse contato, é algo que tem que ser repensado. Sem Olha, é dúvida muito alguma. legal você falar isso. Mas assim, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, você fica plugadinho aí, que a Virgínia Gaia vai estar aqui com a gente, vai responder tudo que você está querendo saber. Fica aí. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp! Venha fazer sua festa com a gente. Eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets. Conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes. Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp pra você. Voltamos ao programa Enigmas e nós estávamos aqui falando, quase a gente continuou, porque realmente são tantos assuntos importantes, mas voltamos falando sobre o novo ano astrológico. Você já sabe que você pode encontrar esse nosso vídeo hoje lá no canal do YouTube, no Chrome TV e também nas redes sociais. Virgínia, tanta coisa para falar e meia hora é tão pouco, né? E a gente com tanto argumento... realmente a gente hoje só teria para falar, mas vamos tentar ver algo bom, né? O que tem de bom para este ano? Por favor, fale algo positivo para este ano. É um momento muito interessante de uma ampliação de consciência sobre a situação que a gente está vivendo. É assim, uma coisa que eu estava pensando muito, até vindo aqui no caminho, o recado que a gente pode deixar. A primeira coisa, todo mundo está percebendo que a gente depende muito do outro. Que o que o cara está fazendo lá do outro lado do mundo, sem dúvida, me afeta, né? Outra coisa que a gente está vendo também, com as pessoas mais em casa, que muitas vezes a gente vai ter que ajudar, aprender, conhecer melhor o nosso vizinho, ajudar o nosso vizinho. Eu acho que tudo isso também, a gente está falando de afastamento e isolamento social como uma estratégia sanitária, uma estratégia de saúde que a gente tem que tomar. É também um momento até da gente perceber novas maneiras que a gente tem de se comunicar com as pessoas. A gente pode aproveitar para conversar com quem está longe. Hoje em dia a gente tem uma série de recursos de videoconferência, de chamadas remotas. Tem uma série de coisas. A gente também vai estar, vamos pensar que a maior parte dos eclipses esse ano também acontece ali
né, no eixo, e a gente vem num longo histórico de eclipses acontecendo, no eixo Câncer-Capricórnio, que fala exatamente Capricórnio, vida pública, carreira, Câncer, vida privada e família. Olha que momento legal para estar com a família, para estar mais próximo dos filhos, ainda que a gente esteja fazendo, digamos, umas férias forçadas para a contenção de uma epidemia, vamos pensar que a gente tem ali os pais mais próximos das crianças, que vão ter um momento de férias, que vão estar ali trabalhando home office junto com os filhos, Sim. que é uma coisa muito legal. Momento da gente perceber, cuidar um pouco mais da casa, cuidar um pouco mais da gente, com Sem coisas dúvida. simples. Ainda falando de restrições financeiras, que a gente sabe que a economia não vai ser fácil, a gente vai ter soluções criativas aparecerem em meio a isso, a gente vai perceber que coisas que não são assim tão necessárias e que a gente vai viver bem. É verdade. Claro. Na Essas privação coisas. que a gente tem essa A gente noção. consegue descobrir uma série de coisas. E vamos pensar que tudo isso é uma grande mudança para que a gente também resgate alguns valores de valorização do conhecimento, de valorização da própria pesquisa científica, né? Então a gente vai voltar muito nisso, até debate. Ainda arrisco aqui, ó, os temas de final de 2020, lá para 2021, bioética, biotecnologia, testes ou não em animais. Exobiologia também? Muita coisa também, a gente vai falar muito disso. Vamos pensar que a gente tem aí também uma corrida espacial para a gente ir para Marte, né? Já é um projeto que está sendo falado e que a gente sabe que tem ali uma série de coisas para a gente estudar. Então, assim, essa grande virada tecnológica e científica, claro que vai beneficiar. É que a gente, assim, no momento agora, a gente está bem no meio da transição, parece que a gente não consegue enxergar muito. Tem muitas névoas, né? Virgínia, falando em exobiologia, né? O que traz no mapa astral do Brasil a questão de uma aproximação de outras civilizações? Olha, eu acho que assim, para o Brasil é um momento muito de aprender com o seu passado, né? Então, isso, o passado em nível amplo. A gente tem que aprender com o passado recente, com o passado remoto. Eu acho que esse tipo de aprendizado, até porque meio ambiente é um assunto que vai ficar muito em voga, então aprender com culturas que já estavam aqui, com culturas nativas, a sabedoria que eles têm para passar para a gente, com certeza. Né, outro tema também muito forte de Capricórnio é a arqueologia, então descobertas arqueológicas importantes, entender essas culturas, né, até porque a gente está questionando completamente o nosso sistema, a nossa cultura, claro que olhar para outras culturas é uma coisa importante. Importante. Você, com perdão, Kátia, mas você vê a nível espiritual que algo grande está a ocorrer ou não? Sim. Não, com certeza. Você poderia dizer o quê? Eu acho que é um grande momento de despertar. Eu acho que é um momento assim de questionar, de despertar. Na verdade, eu acho que assim, até socialmente, eu acho que a gente vem num período de polarização política, de discussão, de briga, e às vezes de discussão de temas que talvez não sejam assim tão relevantes. Acho que a gente tem que pensar, eu acho que muitas vezes nós somos uma espécie em evolução, de repente chega um vírus que também sofre mutações e sofre, né? E a gente está exposto como espécie, parece uma coisa meio estúpida, que enquanto espécie a gente está aqui meio sujeito Perfeito mesmo. a uma coisinha invisível, pequena, que a gente está aqui no álcool gel, no isolamento social, de uma coisa que é tão pequenininha que a gente nem vê. Como que a gente é frágil, né? Eu acho que assim, de repente a gente tem que olhar, parar com discussões tão pequenas e olhar para questões muito profundas de que nós somos muito frágeis. E eu acho que talvez o ser humano, nos últimos anos, não tenha encarado tão fortemente a sua fragilidade. A gente já teve outros históricos de outros vírus, mas sempre foi uma coisa que ficou mais contida. Ainda na década de 80, quando a gente teve HIV e os primeiros casos, etc., ainda que a gente não tenha, estamos muito próximos mas ainda não temos uma cura ou uma vacina, por exemplo, temos um tratamento que uma qualidade de vida razoável, mas ainda não temos uma cura, mas ainda assim, o HIV ficou ali, né, restrito, digamos, a um controle, a uma asepsia dentro da vida sexual, né? Ainda assim a gente contornou, é um assunto tabu, as pessoas não falam. Coronavírus, de repente, ele mexeu em todas as nossas esferas. Verdade. É verdade. Mexeu na nossa vida, a gente acorda pensando Verdade. nisso, a gente tem que... Você liga a televisão, é só isso, né? Você tem que usar o álcool gel, você tem que lavar a mão, coisas básicas
que a gente esqueceu na correria da vida. E nessa, muitas vezes a gente problematizou tantas coisas e que a gente esqueceu de, por exemplo, de problematizar que não tem máscara para todo mundo. Não é? Kátia, mas talvez... Não tem álcool gel para todo mundo. Olha só, Virgínia, talvez essa fragilidade e essa efemeridade é que realmente nos vai trazer o sentido da eternidade. Exatamente. Né? Porque a gente, todo mundo se acha meio que deusinho. O cara se coloca num poder, seja ele político, seja ele social, seja ele qual for. E ele esquece do quanto ele é frágil. Sim, né? a gente é nada. E talvez isso, o próprio universo, né, Kátia, esteja tentando nos estamos lembrar, à mercê de algo que a gente não vê. E aí a gente não volta sabe à questão de do onde sol. vem. Aí a gente volta à questão do sol, que é um indivíduo, sim, mas é também um indivíduo que tem que ser consciente do quanto nós somos pequenos nesse mundão, nesse universo, né? Pensar, inclusive, que ainda os encontros de Júpiter e Saturno em Aquário, que acontecem a partir de 2021, vão falar Aquário também. A gente está falando de espaço, ciência, aeroespacial. Então, a gente está falando ali de uma coisa que vai muito além. Então, essa conexão, a gente tem que olhar para a gente para depois poder olhar para o céu, né? Sem depois dúvida. Poder olhar para o universo num sentido amplo. Essa conexão. Então, assim, é um ano de muita busca de espiritualidade, sim. Mesmo nesse momento. Acho que talvez a nossa fragilidade esteja aí para mostrar, né? E que bom, olha, com tempo para autoconhecimento, para pensar. Porque em casa você não precisa correr, não tem trânsito, não tem isso. Você lê, você assiste filme com seus filhos. Olha quanta coisa boa. Estando mais em casa, dá tempo de pensar, refletir, meditar. Talvez seja isso que a gente esteja precisando mesmo, né? E você disse uma coisa interessante que eu achei, né? É porque, para que a gente consiga enxergar por conta do sol que está aí, a gente precisa entender a nossa pequenez, para a gente poder suportar também a nossa grandeza. Exato. Né? E a gente só vai se tornar grande quando a gente aceitar o quanto ainda somos pequenos, vulneráveis, frágeis, como disse Virgínia Gaia. E quão grandioso é reconhecer o quanto somos pequenos. Não é verdade? Não é? E importante aí até para prevenção, um pouquinho de sol todos os dias, porque a vitamina C, a gente precisa dela. Sim, então importante. O sol tá aí, bonito, maravilhoso. Nosso astro-rei, né, gente? Que Por que não, então, fazer uma saudação ao sol todos os dias, não né? É. Verdade. Quem faz, para quem, pela área ocidental, o Liber Resh, que a gente fala que é a saudação ao sol, o Surya Namaskar, que os yogis utilizam, ou mesmo sentar ali, agradecer ao sol por a gente estar aqui, nesse planetinha aqui, vivendo tanta coisa, né? É verdade, é uma grande oportunidade evolutiva, né? Que eu penso que a astrologia como uma ciência multimilenar, porque ela não é de agora, ela vem lá dos primórdios, né, da Suméria, né? Então, assim, ter esse contato astrológico, saber, né? Sim. Decifrar um mapa, para mim, é genial, né? Como faz Virgínia aqui. Porque, assim, Kátia, não é fácil quem faz isso com toda essa clareza. Com propriedade, falar para que todo mundo entenda, porque não é fácil a gente estar... né? Para quem não conhece o envolvimento desse planeta com ciência, aquele... Né? É o que a gente às vezes fala que é o astrologiquez, né? Porque são tantos termos técnicos que a gente usa, você vê astrólogo conversando, às vezes é um desafio de traduzir, mas acho que esse é o recado que a gente Mas o mais tem do gostoso, céu. eu vou até falar para as pessoas, nós não fomos de signo em signo, porque você tem no seu site. Então eu gostaria que você convidasse as pessoas para o seu site, para as suas redes, porque você coloca todo dia informação. Olha, tem previsões 2020 lá no meu site, tem previsões também semanais ali com horóscopo semanal. E se você quiser fazer seu mapa personalizado, que aí a gente vê tudo, não só seu signo, seu ascendente, lua, todas essas previsões mês a mês, também tem lá no meu site, virginiagaia.com.br. E tem também minhas redes sociais, eu ponho dica astrológica todos os dias. Olha que legal, hein? Lá no meu Instagram, Virginia Gaia, não tem segredo, é tudo com I, tá, gente? Diferente, quando a gente vai pro programa, uma é Y, outra é I, Todo mas mundo, ela é né? toda com I. Tudo com I, Virginia Gaia, lá também no Instagram, tudo juntinho. E também no Facebook, Virginia Gaia, Astrologia, Tarô e Coaching, é só você curtir ali que acompanha as dicas. Nossa, é muito interessante, Então, né? qual é a sua frase de efeito para o nosso Ano Novo Astrológico? Olha, Kátia, acho que não existe a lei maior nessa vida que a lei do amor, né? A gente tem que trocar, compartilhar. Acho que é um momento que testa muita coisa e amor é a lei.
E o amor é a única energia que muda todas as outras energias. E amor é respeito ao próximo, É é isso a aí. si mesmo, é você realmente se prevenir. Faça a sua parte, porque você fazendo sua parte, muitos pegarão esse exemplo. E aí isso se multiplica e todos estarão fazendo a mesma coisa. Vamos realmente em prol de si e do outro, um mundo melhor. Eu acho que chegou a hora e a hora é agora. É exercer o fraternismo e o respeito. Perfeito. É fazer o que as organizações estão sugerindo que façamos, né? Para que ninguém venha pegar esse vírus. E também elevar a nossa vibração, porque o vírus, pessoal, para quem não sabe, é uma vibração. Então eleve a vibração, como disse a Virgínia Gaia, é o amor que muda tudo. Vamos aumentar a imunidade aí, alimente-se melhor. Agora você tem tempo de fazer sua comidinha Não em é? casa, não é? Cuidar da saúde mais em Isso. casa, se cuidar mais. E acho que até trocar um pouco mais com as pessoas íntimas ali, né? Ter um tempo para cuidar de si mesmo. É isso aí. E com certeza venceremos, né? Sim, gente, é ciclo. Uma coisa que também é importante dizer, não é o fim do mundo. A humanidade já passou por ciclos difíceis, já passou por momentos difíceis. A gente vai passar por um ano um pouco complicado, mas tem muita chance para crescer e a gente passa. É ciclo. É isso aí, pessoal. Gratidão, Gratidão, Virgínia. Virgínia. Gratidão, Kátia. Obrigada. Até o próximo Enigmas, pessoal. Vem com a gente nessa jornada.